Oi, pessoal, eu sou Mariana De Simone. E eu sou o Stefan Jacob. E essa é a segunda temporada do Lab Skills, focado aí no síndico preposto. E hoje a gente trouxe aqui um profissional que cresceu muito como síndico preposto e que a gente achou que teria muito para dividir com vocês. Otávio Lourenço, também conhecido como Ota, né, Ota? Por favor, gente. Ota, nem me chame de Otávio. Ninguém te conhece como Otávio. Não. Ota, se apresenta um pouquinho para quem não te conhece, conta um pouquinho aí de quem é você. Otávio Lourenço é meu nome. Eu trabalho hoje numa empresa grande de sindicância profissional, sindicatura profissional, mais conhecido como Ota. Então, por favor, se você vem falar comigo, me chama de Ota, porque eu já ganho a minha intimidade. Eu trabalho na área de condomínios já tem quase 20 anos. É bastante tempo. Eu venho da área de construção civil, não sou engenheiro, mas eu trabalhei em construtora, com atendimento ao cliente, relacionamento com o cliente, que me ajuda muito hoje em dia, inclusive, tanto com o preposto quanto com os condôminos, com os conselheiros, etc. E já estou aí há 15 anos trabalhando com sindicatura. Tá um prazerzão receber você aqui no Lab Skills. Muito obrigada. E assim, você deu uma introdução aí da sua história na sindicatura profissional, mas queria que você contasse aí como que você chegou onde você está agora. Eu comecei trabalhando com o atendimento ao condômino. Essa sempre foi a minha facilidade, a minha especialidade. Eu acho que isso, inclusive, é uma grande dica, né? A gente tem alguma coisa que a gente faz muito bem. E eu acho que a gente pode partir disso para começar a explorar e crescer e etc. Nosso diferencial, né? Diferencial, e como você faz aquilo com naturalidade, eu acho que a tendência é fluir melhor e do outro lado a pessoa vai sentir isso. Eu sempre fui do atendimento, sempre fui do relacionamento. Sagitariano, né? Então, é isso. Bem relacionado, gosta de uma festa, gosta de levar a coisa com leveza. Eu acho que isso também é um grande diferencial. E com isso, eu fui convidado para trabalhar numa grande empresa de sindicatura profissional que estava começando na época e eu pude explorar muitas áreas, muitas características dentro do condomínio. Então eu comecei com o atendimento ao condômino, eu segui para comunicação. Então eu comecei a trabalhar como que seria a comunicação da empresa com esses condôminos, passei para a qualidade, comecei a entender o que o cliente estava gostando e o que ele estava avaliando do serviço de síndico profissional e eu passei a ser esse elo entre o cliente e a diretoria da empresa. Bacana. E aí eu não parei nunca mais, fui crescendo e hoje sou Ota. Sou Ota. E explica um pouquinho do que você faz hoje na sua empresa. Atualmente eu sou diretor operacional, que na prática eu faço um intermédio entre o cliente e essa nossa equipe. Isso é bem sensível, porque a minha ideia, o meu propósito é eu gerenciar uma equipe de prepostos, uma equipe de gerentes de condomínios. De síndicos, né? E não é fácil. Não é fácil porque a gente tem na equipe, e eu gosto disso, de ter pessoas muito variadas, pessoas muito diferentes uma da outra. E você gerenciá-las e fazer com que elas entreguem aquilo que foi prometido pela empresa no momento da venda e também aquilo que a empresa se propõe a entregar, porque uma coisa é o que está no contrato, uma coisa é o escopo de trabalho, o que está numa apresentação comercial, mas voltando para o início da minha fala, começou do relacionamento, do atendimento, a ideia é entender de que forma esse preposto vai se relacionar com esse cliente. O meu papel é fazer que isso aconteça da melhor forma possível. Entendi, bacana. Bacana. E Ota, você que viveu aí dos dois lados do balcão, né? Você foi preposto e num determinado momento você começou a contratar prepostos para sua equipe, né? Conta pra gente aí, qual que é o perfil ideal de preposto para você? Quais as características de personalidade e que você acha que são valiosas aí para atuar como preposto? Você falou um pouquinho, mas detalhe um pouco mais pra gente. Foi até um pedido meu, assim, na época que eu não era ainda um síndico, eu trabalhava com outras áreas, outras técnicas e características. Eu não tinha tido a experiência para valer de ser um síndico, de ser um preposto, de representar uma empresa na área da sindicatura. E eu fiz esse pedido maluco, quase me arrependo do pedido, porque é uma área muito louca,
viciante ao mesmo tempo. E eu tive essa experiência por alguns anos, foram 2 mandatos completos de alguns condomínios que eu representei, e isso foi mágico, porque eu queria ter exatamente a mesma imersão que esse preposto tinha, que não era de ser síndico de apenas um condomínio, pelo menos no nosso formato que eu trabalhava, era um síndico de uma carteira de condomínios. Sim. Condomínios variados, condomínios de tamanhos diferentes, em regiões diferentes de São Paulo, que você precisa pegar o seu carrinho ou a sua moto e se locomover até o outro, enquanto um está gritando, o outro também, aí vem o terceiro, e vem o seu chefe. Aí você fala, entra na fila, que nem o meme. Entra na fila, calma, já tem 3 gritando comigo. Aguarde a sua vez. a sua vez de você surtar. É isso que eu falo para a equipe. Eu até lembrei, chamava imersão mesmo, o grupo que a gente tinha, né, Imersão. dessa época. Imersão, e eu gosto muito dessa palavra, porque foi isso que eu fiz. Fui até lá, vivi a dor dele, senti o burnout desses prepostos, desses profissionais, senti a pressão, a ansiedade, a angústia, a frustração quando você não tem um bom resultado, como que é a performance, o que faltou para mim e que se eu tivesse diferente, uma base diferente, uma referência diferente... Eu ia performar melhor, né? Eu ia performar melhor e eu ia ser uma pessoa mais feliz com o resultado do meu próprio trabalho. Vivendo tudo isso, eu trouxe para quando eu passei a liderá-los, quando eu passei a gerenciá-los. E aí com muito mais referência, com muito mais base para isso. Eu hoje, quando eu contrato um síndico, eu sempre lembro muito dessa época. Eu falo que essa palavra mágica não foi à toa. É mágico eu voltar atrás na hora de um bate-papo. Eu nem chamo de entrevista, eu odeio a palavra entrevista. Eu faço bate-papos com uma pessoa para entender se o que ela tem para me oferecer vai encaixar com o perfil que eu preciso naquele momento. Dificilmente tem certo ou errado. Claro que existe, óbvio, mas conceitualmente falando, dificilmente. Eu tenho necessidades muito diferentes, em condomínios muito diferentes. Então, no momento da contratação, eu penso em que carteira ou em que momento eu vou utilizar esse preposto. Porque pode ser que eu precise de um preposto muito pacífico, muito dialogador. Essa palavra existe? Acho que passa, sim, vamos passa. inventá-la, se não existe, está inventada. Muito do diálogo, da comunicação, da mediação de conflitos, polido, parecido com o meu perfil, que eu tenho um pouco desse jogo de cintura, de apaziguador. Mas nem sempre isso vai ser... O que você precisa, né? Muitas vezes eu preciso de ter uma pessoa firme, incisiva, forte, que precisa dar um nome ali no momento da condução, na hora de uma imposição, numa reunião, numa assembleia, no atendimento ao condomínio, porque aí eu vou analisar também o cliente. Quando eu faço uma contratação hoje, normalmente eu já tenho um destino para essa pessoa, mesmo que seja do zero, mesmo que seja uma carteira que está começando a ser construída, mas eu vou extrair daquela pessoa o que ela tem de melhor para me oferecer. Eu não consigo, e isso eu passo muito com a equipe atual mesmo, eu não consigo e não quero eu mudar a postura, o comportamento, a forma de trabalhar de uma pessoa. Eu hoje, na equipe, eu prefiro mudar o condomínio que ela atende e manter ela dessa forma. Seja pacífica, seja incisiva, seja firme, seja isso ou aquilo. Mas eu vou alterar, já que temos essa possibilidade por ter tamanho, por ter um volume, eu vou adaptar o que ela atende para o que ela me oferece. Eu não vou conseguir, e aí é opinião totalmente pessoal, eu não vou conseguir mudar de ninguém. Né? A pessoa vai continuar sendo o que ela realmente é. Pode ser que ela não seja na sua frente, mas... Né? Aí não adianta, né? Não adianta. Eu prefiro que ela seja ela mesma. E às vezes é polêmico isso. Eu vejo, às vezes, comportamentos que eu olho, ou as pessoas olham e falam, você não pode estar falando sério, que você valida esse comportamento numa assembleia com um cliente, etc. E óbvio que às vezes precisa de um afinamento. E tá tudo bem. Aí entra o meu papel. O meu papel é de desenvolvê-los, de afinar a forma como eles trabalham, mas respeitando até onde a pessoa tenha capacidade, a limitação de ir. Exato, bacana. Eu nem respondi a pergunta de vocês. Não respondeu, mas agora você vai responder a minha, que é assim, o que te dá um red flag, por exemplo, uma pessoa que está interessada na vaga, e aí... O que às vezes você pinta uma sente, palavra, assim, alguma coisa que você olha e fala, acho que não é para minha equipe, não é para trabalhar aqui comigo? Acho que algumas coisas, mas acho que os principais
eu estou sempre voltando para a minha área de atendimento, porque eu acho que a pessoa pode desenvolver muitas coisas e aprender muito, mas a forma que ela vai ter, ter uma postura com o cliente, pouco vai mudar. Porque se comigo, numa entrevista, num bate-papo, ela está falando de qualquer jeito, de uma maneira equivocada ou de uma maneira desrespeitosa, eu tenho um feeling bastante apurado para entender as palavras gatilhos que o cliente vai ouvir. Então, num bate-papo, eu me ponho no lugar de um cliente, de um condômino, e a pessoa fala, às vezes, alguma coisa do tipo... Sabe quando a pessoa lava as mãos? Tem uma postura de lavar as mãos. Falar, então Dá de é ombros. isso. É assim que funciona Ou de em condomínio. colocar a culpa só no condômino. Ou só no porteiro, só na terceirizada, que tudo é igual, que tudo realmente demora para acontecer. O cliente ouvindo que tudo demora realmente para acontecer, ele vai surtar. E eu também vou surtar, de ouvir alguém reproduzir isso. Então, às vezes a gente sabe que até é verdade. A gente sabe que às vezes é assim que funciona. O ritmo é esse. Mas eu não posso falar dessa forma. Então, se comigo ela está tendo essa postura, dificilmente eu vou mudar. Então, é um critério. Talvez não seja o único, talvez não seja radical, mas é o critério. E eu acho que a questão mais técnica, hoje em dia para mim, talvez vocês tenham essa pergunta mais adiante, mas hoje em dia para mim, eu não gostaria de contratar pessoas muito cruas na área de sindicatura, na área de condomínios em geral. Hoje é difícil, assim, você tem que ter tempo, dedicação para você desenvolver uma pessoa tecnicamente falando. Com certeza. Eu até tenho uma estrutura para proporcionar isso para a pessoa, mas eu não posso pegar do zero, não mais. Então acho que isso também seria um outro seletor. Sim, sem dúvida. E Ota, hoje você ainda cuida de uma equipe bem grande, né? São muitos condomínios, muitos prepostos. Como que é a comunicação dos prepostos com você e de você com os prepostos? Existe uma rotina, um padrão, um normal? Como é que é? Essa pergunta é engraçada, porque todo mundo que já me conhece sabe o quanto eu odeio ligação telefônica. Não sei se você sabe disso, se você lembra disso, eu odeio ligação telefônica. Não me liguem, apenas não me liguem. Mas eu estou muito disponível. Isso não significa que eu não esteja disponível. Eu estou muito disponível pelo WhatsApp, por mensagem, por áudio. Agenda um horário comigo para fazer um call rápido, a gente mata o assunto e etc. Então a minha equipe, que já está comigo há bastante tempo... Sabe já. Já sabe. Eles me zoam, eu zoo eles, eu faço piada sobre isso e está tudo bem. E aí quando entra alguém novo, a gente já coloca a pessoa da forma como ela já vai lidar comigo. Então hoje não é um problema, mas eu tenho algumas coisas pragmáticas. Ascendente Capricórnio, né? 5 casas em Capricórnio, a gente é organizadinho ao extremo, pragmático, etc. E eu faço reuniões mensais fixas com esses prepostos. No começo, quando é um preposto novo, eu faço mais vezes. Eu faço 2 vezes por mês, então quinzenalmente eu me reúno com uma data fixada com esse preposto. Já fica na minha agenda pelos próximos 6 meses. As datas já pré-bloqueadas para que eu não marque outra coisa. E eu tenho também algumas perguntas específicas, eu vou preenchendo formulários específicos que foram nós mesmos que desenvolvemos, que nos ajudam a ajudá-lo, a desenvolvê-lo, a munir ele de informações, porque pensa para um preposto chegar numa empresa nova, grande, numa área que é nova. A gente sabe que a regulamentação de sindicatura profissional ainda está caminhando. Sim. Então, não tem tudo já pronto. É diferente de entrar na empresa Google. Exatamente. Que a gente brincou. Então, assim, eu preciso muito que ele não se sinta perdido. E que ele não se sinta sozinho também, né? Exato. Então, eu tento fazer isso ao longo, para esses novos, muito rapidamente, muito próximo, ao longo das primeiras semanas, primeiros meses. Mas, de forma geral, o procedimento eu tenho toda a primeira semana do mês, é quando eu me reúno com toda a equipe para fazer esse trabalho. Individualmente? A princípio geral, e hoje em dia eu já prefiro fazer individual. Eu sempre tive o feeling. O costume. Sempre tive o costume de fazer generalizado e depois ao final eu faço os atendimentos pontuais. Hoje eu já estou preferindo ir direto para o individual, porque eu percebo que eles se sentem mais confortáveis dessa forma. Para abrir mais. É igual uma terapia. O terapeuta, até o médico, um bom médico, quer que o paciente, ele se abra inteiro.
Ele precisa expor o que ele de fato está passando, está sentindo, aonde está doendo, e eu preciso que ele se sinta confiante a ponto de mostrar o erro dele. Sim. Porque é muito comum um preposto mascarar, um preposto tentar invisibilizar, cobrir um pouquinho aqui, porque daí não chama Jogar tanta a culpa na atenção. administradora. Começa a mostrar só quando de fato estoura um problema, aí talvez vai ser tarde demais. Então eu vou tentando extrair desse preposto o que de fato está acontecendo no condomínio para que eu tenha um diagnóstico certo para ter um prognóstico correto. E mais cedo possível, né? O quanto antes possível. É a mesma coisa o exemplo do médico é perfeito, porque é isso, quanto antes diagnosticado, quanto antes procurar o médico, quanto antes vai tratar. E é isso que a gente faz com os condôminos. É verdade. Né? Eu acho que sendo muito... qual é o nome daquela... Lúdico? Não, o nome daquela palavra que a gente fala que é quando a pessoa é muito... Carolina? Nome feminino? Poliana. Poliana. Que tudo vai dar certo, né? Sendo muito poliana, eu não posso simplesmente esperar que as coisas vão fluir. Desenrolar maravilhosamente, é verdade. Eu preciso que seja direto. E é uma linha do tempo, né? Que o problema, desculpa. Não, imagina, fica à vontade. É uma linha do tempo, onde essa conversa com o preposto está aqui no comecinho da linha, e a reclamação geral e descontrolada do condomínio está no final dessa linha. Quanto mais para trás a gente conseguir andar, aproximá-la. Melhor, né? Melhor, para evitar esse destino, né? É lógico que, desculpa, Mari, Imagina. é lógico que aí a gente está falando de preposto, né? Especificamente do preposto, porque aí uma outra forma que nós fazemos de diminuir essa linha é entrar também em contato em paralelo com o próprio cliente. Porque daí eu tenho as duas versões. Você tem uma visão melhor, né? Mais completa do quadro. Vocês já viram falar de toda a história tem 3 lados. O seu, o meu e a verdade. Então eu preciso ouvir o do preposto que está me trazendo, através das ferramentas que a empresa disponibiliza, que ele está preenchendo, que eu estou verificando, monitorando, o bate-papo, que é onde eu mais gosto, é onde eu mais acho que eu entro dentro daquele problema, porque são muitos condomínios. Eu, Otávio, não vou conseguir... Otávio não. Eu, Ota, não vou conseguir, de fato, imergir em todos esses condomínios. Claro. São muitos. Então, a gente vai se cercando de maneiras de conseguir monitorar e extrair o melhor. Gente, a gente já fez essa pergunta para muita gente que sentou aqui. Vocês estão vendo. Cada lugar é de um jeito, sabe? Cada empresa tem sua forma de trabalhar. É isso. E também vocês já sabem que se vocês tiverem qualquer dúvida específica, uma pergunta que vocês queiram muito que a gente responda, basta vocês clicarem no link aqui que está na descrição e aí você consegue mandar sua pergunta para o pessoal responder aqui no Lab Skills. E Ota, aqui na comunidade do Síndico Lab, a gente vê muita gente com dificuldade de escalar o seu ganho mensal aí. Você acha que topar um convite para ser preposto é bacana para aumentar aí o ganho mensal do síndico, que às vezes está com 1, 2, 3 condomínios, mas está com essa dificuldade? Eu acho que são cenários bem diferentes e a pessoa precisa estar muito ciente disso. Claro. Ela, atuando sozinha, ela tem muita independência, autonomia, ela tem o cliente dela na mão dela, ela tem prós e contras, como tudo na vida, dos dois lados. Até a questão financeira vai ser diferente. Ela precisa estar preparada e aceitar isso. Porque uma vez ela atuando sozinha, ela vai cobrar do cliente dela os honorários que ela entende que são justos e que são adequados. Ela vai entregar para o cliente dela a sua maneira. Ela se filiando a uma empresa de sindicatura, ela vai se adaptar ao que a empresa trabalha. Sim. Ela está disposta a isso? Ela tem condições para isso? Ela tem essa maleabilidade, porque a pessoa precisa ser um pouquinho camaleão e flexível, porque ela pode talvez discordar de um procedimento que a empresa atua, ela vai precisar cumprir esse procedimento, gostando ou não. Claro. Né? Então, assim, eu acho que vai muito de acordo, apesar da necessidade, porque eu entendo que quando vem uma necessidade a pessoa pensa em opções, ela precisa estar ciente de que o passo que ela está dando. Claro. E eu não entro nem no mérito se é bom ou se não é. Eu acho que ela precisa entender os prós e os contras disso.
Eu sou Claro. a favor. Eu acho que é inevitável a questão de escalonamento, é inevitável para o crescimento. Tanto crescimento em visibilidade, em financeiro, em número de condomínios, em quantidade, em estrutura, em você ter outras formas de trazer novidades e diferenciais para o seu próprio negócio. Acho que é inevitável porque somos um só. E ninguém consegue trabalhar em larga escala sozinho. Mas, então eu sou um defensor, eu gosto inclusive da questão de responsabilidade. Tem vários possíveis prepostos, talvez assistindo, ou quem está pensando em crescer e em contratar prepostos. Eu acho que a questão da responsabilidade civil, criminal, fiscal, trabalhista, tudo que nós já estamos acostumados a ouvir, é o principal. Porque uma vez ele sendo um preposto, ele está representando. Ele é corresponsável, evidentemente, mas o responsável mesmo é quem está lá na ata de eleição. Com certeza. Que talvez não seja mais ele. Não, e por exemplo, a gente entrevistou o Freitas, né, o Antônio Freitas, e ele falou justamente sobre isso, que isso talvez seja a maior responsabilidade do preposto. Ele saber que quando ele cometer um erro, às vezes alguma coisa muito grave, não vai ser nem ele que vai responder, é outra pessoa. Então que você realmente precisa ter essa noção, o tamanho dessa responsabilidade muito claro. É o tamanho da responsabilidade. E eu acho que os dois precisam pensar muito nisso. Quem é o verdadeiro responsável, quem está contratando um preposto para representá-lo, também há um risco nisso. Claro. Também há uma possibilidade de a pessoa não representá-lo bem. Sim. Não estar de acordo com a conduta, com a postura, com a ética, com uma infinidade de pontos de ali, pontos aparentes ou não, que às vezes são coisas ocultas. É um risco que ele também aceita no momento que ele escolhe crescer e ele vai ter pessoas abaixo. E para o preposto, é a mesma coisa. Aí vai muito, acho que do que ele acredita, né? O que ele tem como caráter, o quão dói nele. Ele de repente não performar bem. Ele não performa bem sozinho, ele está se prejudicando com a imagem dele, da empresa dele, do profissional no mercado, etc. Sim, exatamente. Ele representando uma outra empresa, ele também é prejudicado como imagem, como profissional, porque todo mundo conhece, todo mundo no mercado que é desse tamanho, mas principalmente a imagem de quem ele está respondendo. Com certeza. E o contrário também. Quando ele entra num condomínio, ele sozinho, como síndico, ele está apresentando só a experiência dele. Quando ele entra como um preposto de uma empresa de sucesso, ele está entrando com o prestígio de uma empresa de sucesso. Então tem esses dois lados, né? É Prós e verdade. contras. Prós e contras. E Ota, eu acho, nas minhas contas, você é o cara que cuidou de mais prepostos, com uma equipe maior de prepostos, pelo menos do nosso conhecimento aqui. Certamente. Né? Certamente. Me fala o outro lado agora. Como empresa que contrata prepostos, que tem prepostos te representando, qual é a maior dor? Pergunta bem É a contratação, é a falta de comprometimento? O que hoje, na prática, né, o que eu sinto de dor, de dificuldade e etc., é quando eu contrato mal, porque isso acontece. Isso já aconteceu. O que eu chamo de contratar mal? Quando eu não passei naquelas peneirinhas que eu mencionei lá atrás, de seleção, de características profissionais, currículo, etc. E hoje eu vivo essa dor de eu não ver o resultado sendo entregue, sabe? É muito com relação a o que a empresa espera desse profissional e ele não está entregando. Vou ser menos prolixo. Quando ele faz diferente de como eu faria. Eu acho que se resume a isso, né? Eu muitas vezes olho alguma coisa sendo conduzida, uma ocorrência, um projeto, a forma de contratação de uma empresa num condomínio, essas coisas que são mais visíveis, e eu olho a condução, porque não é sobre a pessoa entender ou não entender de terceirizada, de mão de obra, de limpeza, de jardinagem. Isso dá pra, né? É sobre a forma como ele deixou correr solto. Por exemplo, uma seleção, uma bid que foi aberta.
E aí, se ele está fazendo alguma coisa que é diferente daquilo como eu gostaria que fosse feita, ele seguiu alguns procedimentos, mas não foi suficiente. Então, hoje, uma dor que eu sinto é quando eu vejo isso acontecer. E aí, em função do tamanho, às vezes é difícil de você correr atrás, eu preciso ficar atento, Você já apresentou esse profissional no condomínio, ter que apresentar outro em tão pouco tempo? Eu vejo isso como talvez uma das partes que são mais doloridas. E a parte de troca também, porque isso pode ser entendido como um diferencial ou não. Né? É bom eu poder trocar de forma descomplicada, trocar de preposto, trocar de atendimento, assim como o cliente, muitas vezes, isso é importante tomar cuidado na maneira como é feita, porque ele pode entender que é uma empresa que troca toda hora. Por mais que não é legal, né, para o cliente. A empresa às vezes trocou 2 vezes, e por motivos muito justificáveis, muito razoáveis. Mas no entendimento do condômino, ou às vezes do corpo diretivo, é uma empresa que já trocou várias vezes. E às vezes não é verdade. Estão tratando a gente como... Exato, está com descaso. Contrato, Não dá um devido valor para o nosso contrato. Como eu sempre falo pro cliente, inclusive, né? Eu acho que isso pode ser entendido de uma forma ou da outra. Eu, obviamente, vou levar sempre para o lado descomplicado, que é um diferencial isso. Porque quando é uma questão de que o cliente não gostou do preposto que eu coloquei lá, ou seja, do perfil de profissional que está ali atendendo ele, eu consigo trocá-lo de maneira fácil. Isso é um diferencial. Ele não vai precisar fazer uma troca de síndico numa assembleia. Sim. Uma destituição de síndico numa assembleia com abaixo-assinado. Não precisa. A gente troca o perfil e às vezes muda da água para o vinho. Era até minha próxima pergunta para você, Otto. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Quando o cliente chega e fala, a gente não está gostando, prefiro mudar o preposto. E assim, imagino que se seja uma vez a cada 2 anos, que realmente não tenha problema, principalmente na sua empresa hoje, que vocês têm tamanho, né? Dá para alocar o profissional. Mas e quando isso acontece de um modo mais frequente com um profissional? Eu vejo em 2 momentos diferentes. E eu acho que fazem muita diferença. Existe o cliente de implantação, ou seja, um empreendimento que acabou de ser construído e entregue pela construtora, que nós somos o primeiro síndico de um mandato de 2 anos. E existe o cliente já antigo, com mais de 5, 6 anos, mais de 10 anos principalmente, onde o perfil é muito diferente, porque ele já está estável, ele já passou pelos principais problemas, ocorrências, dificuldades, o ritmo é outro. E aí eu vejo de 2 formas. Quando é uma implantação, eu sei, pela dor que eu já passei, o quanto as pessoas se cansam da cara do síndico, do primeiro síndico. Do primeiro. Elas vão viver ainda muito adiante, muito pela frente, elas vão talvez entender que quando trocarem de síndico, não era o problema do síndico, era uma questão maior, uma questão estrutural, ou da própria construtora, é assistência técnica, é garantia, existem prazos e procedimento para tudo nessa vida. As coisas não acontecem de uma hora para outra, mas ela vai perceber isso só mais adiante. Então, no começo, numa implantação, eu gosto a maioria dos condomínios, eu já faço uma troca programada. O que eu chamo de troca programada? São 2 anos de mandato. O primeiro ano é um profissional da equipe que vai atender esse cliente e o cliente já sabe que no segundo ano vai ser um outro profissional da mesma empresa. E nós chamamos esse primeiro profissional, e é verdade, de um especialista na implantação. Claro. Então, como é necessário alguém com um ritmo específico da implantação, essa pessoa, essa equipe, às vezes é uma equipe, um profissional com um assistente, para dar vazão e etc. E a partir do segundo ano... Depois de implantado não tem mais isso. Um outro profissional. Num cliente mais antigo, de 10 anos para cima, etc., essa troca acontece com muito menos frequência. Mas assim, assustadoramente menor o número de um pedido de troca numa implantação e um condomínio mais antigo. Eu, como empresa, acho que é muito arriscado, é um sinal muito forte quando há um pedido de troca para um condomínio mais antigo. Porque realmente o perfil não foi adequado, não foi ideal. Você já perdeu 50% do prédio. Eu acho. Eu sinto isso. Então eu corro muito mais atrás na reversão e eu penso com muito mais carinho e atenção em quem eu vou substituir essa pessoa, porque se eu coloco um outro perfil
que também não dá certo, eu estou muito prejudicado, muito queimado. Daí já não tem mais outra chance. Como empresa, exato. Na implantação é tudo muito caótico, naturalmente caótico, Sim. mas eu vou ter mais chances, talvez, de reversão. Até porque eu tenho um contexto justificável para isso. E assim, a mesma coisa quando acontece de eu identificar um perfil de dentro da minha equipe que não está dando certo visivelmente. Isso acontece. E aí eu acho que cabe ao gestor daquela pessoa, daquele profissional, ficar atento e talvez aproveitá-lo em outra função. Será que, como preposto, de fato é o que eu preciso? É o que eu vou ter melhor sucesso vindo daquele profissional? Ele pode ser que ele entenda de condomínios, ele é bom de atendimento, ele se relaciona bem com o cliente, com o corpo diretivo e com os colegas de trabalho, mas talvez ele seja mais útil para mim numa função interna, numa função que não tenha o contato com a gestão do prédio tão direto. Né? Ele pode ser um vistoriador, ele pode ser um produtor de relatórios específicos que são úteis para nós, são úteis para a equipe, alguma questão de qualidade mesmo, algo que eu consiga desenvolvê-lo para isso. Ele vai ter a bagagem que eu preciso, eu não vou ter uma pessoa do zero e ele vai estar mais feliz talvez também. Porque, de novo, aqueles quase um atendimento humanizado, né? Mas eu também quero que esse profissional seja feliz. Claro. Esteja satisfeito com o que ele está entregando. Não existe nada menos produtivo do que a gente ter um profissional frustrado, que não olha o resultado dele e ele não tem um sentimento de realização. Eu preciso que ele chegue no final do dia dele e por mais caótico e difícil e tormentoso que tenha... Inventei outra palavra? Não, tormentoso? existe. Tormentoso que tenha sido o dia dele, ele tem que ter uma sensação de ufa, fiz um check, concluí o dia, com muitos ensinamentos, muitos aprendizados, ou seja, coisas que eu apanhei, posso talvez não apanhar mais, mas ele precisa fazer que bom que hoje eu consegui aprender tudo isso. E aí, se ele não está fazendo isso, talvez seja esse perfil que está sendo trocado e não bem aceito em várias carteiras. Sim. Perfeito. E é até algo aqui relacionado ao que eu tinha de próxima pergunta para você. Eu estou adivinhando as suas perguntas aí. Tá. Como é que é um dia comum? Eu sei que nenhum dia é comum, mas como é que é um dia comum na vida do outro? Eu tinha visto essa pergunta, não está gravando agora. É super difícil essa pergunta, porque é justamente muito diferente, eu acho, que um do outro. Eu vou falar a minha dor. Tá. Nessa pergunta. Eu queria ter 21 dias de uma semana. Uma semana não dura só 7 dias, ela tem que durar 21 para mim. Porque a dificuldade que eu tenho hoje é a conciliação de agenda. Então, às vezes, para fazer coisas básicas, eu preciso deixar agendado. Eu acho que isso é uma questão do tamanho que vai crescendo. E eu acho que aí entra uma característica que o gestor precisa ter, que é de gerenciar bem o seu tempo, o seu próprio tempo, para ele dar conta de visitar clientes, de prospectar clientes, de atender bem a sua equipe, os seus prepostos e se relacionar internamente com outras equipes, com quem você está se reportando, com o seu chefe, etc. Hoje, eu sou muito feliz, considerando que eu vejo uma evolução muito grande na minha gestão do tempo. Né? Antes eu ficava muito preocupado, muito frustrado. Eu chegava no final do dia, eu não tinha aquele sentimento que eu falei para vocês de check. Eu estava frustrado porque eu me sentia trabalhando muitíssimo ao longo do dia, me dedicando e suando ao longo do dia, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas eu não tinha a sensação de conclusão dessas abas. Hoje eu consigo ver que eu consigo concluir, não todas, obviamente, mas eu consigo concluir a maior parte delas. Tá ótimo, é isso. Eu acho que é isso. Então, o meu dia é muito diferente um do outro. Basicamente, eu me reporto e converso muito com essa equipe. Eu não deixo só para o encontro quinzenal ou mensal, porque eles precisam ter esse acompanhamento próximo. E eu me relaciono com os principais clientes também. Toda carteira, acho que isso é comum para muita gente, toda carteira tem alguns condomínios que estão dentro de a redoma de vidro, de um né? cercado. E essa redoma eu acho que pode ter 2 motivos. Pode ser uma UTI de condomínios em risco, em condomínios que eu preciso ter uma atenção diferenciada, porque já está num quadro de reversão, e aí acho que a atenção de um gestor sobre o preposto é justamente de acompanhar de perto
e isso não deixar só na mão do preposto um condomínio de risco. Eu acho que o condomínio que já está mais estável está muito mais tranquilo. Você pode fazer pequenos experimentos ali. Agora, o que está em risco não tem jeito. Ou ainda a outra redoma, que são de condomínios absolutamente importantes para a carteira. Seja financeiros, de visibilidade, de tamanho, de relacionamento, de networking, localização. Eu não posso perder esses condomínios. Então, eles também estarão, acho que ali dentro de um cercadinho. Acho que são 2 cercadinhos e o gestor vai estar, assim, muito próximo entre esses 2 cercadinhos, mais o cercadinho dos prepostos. É verdade. E o seu dia fora do escritório, Ota? Como que é seu dia a dia? Fora do trabalho? É, que fora você do faz? trabalho. Prazer? Pode falar a verdade? Pode. Pode. Bebo. Eu me divirto, vou com a minha família, eu tomo minha cervejinha, o meu vinho, eu saio com amigos. Eu acho que isso se tornou muito, muito importante para mim. Eu comentei com vocês que eu estava orgulhoso e feliz da minha gestão de tempo, e isso faz parte da minha gestão de tempo. Porque antes, gente, a minha cabeça ela não parava, literalmente. Não desligava nunca. Ela no não trabalho. desligava. No final de semana, no feriado, na sexta-feira santa, no Natal, no almoço em família, no casamento e etc. Ela não desligava. E hoje eu não posso dizer que ela desliga, porque eu acho que a nossa profissão não permite isso. Infelizmente, por enquanto, ela não permite um desligamento 100%. Mas ela permite já você ter formas de controlar isso. No meu caso, com a função que eu tenho, é um pouco mais fácil. Óbvio que é um privilégio eu ter uma equipe grande, eu ter pessoas fazendo coberturas, plantonistas, feristas e etc. Óbvio que é um lugar diferenciado, mas eu valorizo muitíssimo isso hoje em dia. Então, o meu final de semana, ele é feito para descansar. Então, assim, ele precisa ter um tempo de respiro no sábado, no domingo, para que eu venha com gás total na segunda-feira. Porque eu já vivi a experiência de eu não desligar sábado e domingo, e eu sei que o meu empenho na segunda-feira, ele não vai ser a mesma coisa. E se ele for a mesma coisa... Na terça não vai ser. Tem um tempo limitado, né? Claro. Tem um período que eu vou passar em alta performance e eu vou ter uma queda. E eu não quero mais ter essa queda. E hoje eu me sinto muito feliz de eu estar conseguindo ter uma estabilidade. Eu acho que é sobre o equilíbrio. Ótimo, muito bem. Perfeito. E cervejinha e vinho. Cervejinha. Muito bom. Tem que ter um momento de descanso De também. relaxamento, senão ninguém aguenta. Exato. E uma dúvida também que o pessoal mandou aqui, Ota, a gente recebeu via formulário. É sobre a questão dos síndicos prepostos que trabalham em mais de uma empresa. Como fazer para ter certeza de que aquele preposto que trabalha em mais de uma empresa, ele está seguindo a cartilha da sua empresa, ele está fazendo as visitas? Tem alguma forma, alguma dica aí de como fazer esse controle? Eu vou ser honesto de novo. Por favor. Doa quem doer. Uhum. Eu não gosto da ideia de um mesmo preposto representando mais de uma empresa do mercado, do mesmo segmento, na mesma função. Eu não gostaria de contratar, não diria nunca, porque né, never say never, mas eu não teria como uma primeira opção para mim. Porque eu acho que é difícil, para eles, sobretudo. Se forem empresas muito diferentes uma da outra, e de verdade, falando de escopo base da responsabilidade de síndico, óbvio que vai ser igual, mas a forma de trabalho é muito diferente. Costuma ser bastante diferente. Com certeza. Uma empresa da outra, e assim, dificilmente vai ser, falando aqui bem a real, dificilmente esse preposto atendendo 2 empresas serão 2 empresas grandes de igual porte. Certamente Sim. vai ser uma empresa grande e a outra talvez seja uma empresa pequena, um parceiro, uma empresa que está começando. Então eu acho que é mais delicado ainda. 2 empresas estabilizadas e consolidadas no mercado talvez tivessem até um pouco mais de condições de lidar com isso. Porque provavelmente até os 2 CEOs se conheceriam e poderiam ter trocas a respeito. Eu acho que é um mundo que não funcionaria. Então eu, Otávio, enquanto gestor, não contrataria um mesmo preposto sabendo que ele está representando uma outra empresa. O que já aconteceu é de ser o exemplo que eu dei, onde é a empresa dele próprio, pequena, e ele está querendo se filiar, fazer uma parceria conosco, com uma empresa grande, para ele crescer, para ele ter uma experiência, etc. Eu acho que aí está tudo bem. Eu tenho prepostos que têm os seus próprios condomínios e já foi muito combinado desde o início. Que seria assim. Que seria assim, não foi uma surpresa para mim e não veio depois esses condomínios. Todos que vieram depois
vieram para nós. E aí Ah, nós entendi, conversamos, entendi. ficou na carteira dele, mas veio para a empresa. Ele não continuou prospectando para ele mesmo, estando dentro de um mercado, tendo acesso a todo o networking que nós temos. Então, acho que são coisas que precisam ser muito bem analisadas. O Silvio deu esse exemplo, né? Ah, é? Foi. Quando veio aqui, o Silvio falou que tinha acabado de contratar um preposto e aí, um pouco tempo depois, o cara falou assim, ai, vem aqui, olha, tem um contrato aqui, vamos lá ver? E acho que o cara já tinha os condomínios dele. Eu acho bem transparente, né? Eu acho que é prudente. É. Eu acho que assim, é complicado e talvez por um outro caminho. Pode dar certo? Óbvio. Tudo pode dar Sim. certo nessa vida, Uhum. mas eu não arriscaria tanto. Ó, tá aí sobre as férias, como é que rola isso? O síndico preposto tem direito? Como que Costuma acontece? ter. É. Meu assunto preferido, gente. É. Preferido. Não é porque eu tiro muitas férias no mercado. Tira, viu? Eu não sou conhecido como o que tira muitas férias, mas eu tiro 2 férias. E eu explico o porquê. Por que é meu preferido? E não é pelas minhas próprias férias, não. Ok, começou como meu próprio desejo, mas não é. Eu quero que este síndico... Porque eu chamo ele de síndico, gente. Claro. Eu acho que ele precisa também se empoderar como um síndico. Ele é, na prática, o síndico do condomínio. Ele faz a gestão Sim. completa do prédio. Ele não está ali apenas como um funcionário. Eu gosto de pôr essa diferença não só para ele, quanto para o cliente, tá? Sobretudo por conta de toda essa responsabilidade, eu preciso que ele descanse. Eu preciso que ele viaje, que ele possa se programar para ter uma viagem com a família dele, no período que for mais conveniente para ele. Eu preciso que ele retorne com um gás renovado e, principalmente, eu não posso arriscar não é a palavra, mas eu não posso permitir que ele seja incomodado nessas férias. E a gente sabe que na nossa área, por muitos anos, isso era impossível. Sim. Porque o condomínio não para, porque o cliente não quer nem saber se você está de férias, se está descansando ou não. Se no final de semana de Natal, feriado, etc., ele já entra em contato com a gente, com o síndico, férias, muito menos. Ele está no horário comercial dele. Então, eu sou muito orgulhoso de ter conseguido implantar, de fato, um sistema de férias. Então, hoje, os meus prepostos, eles têm férias anuais programadas, onde vai acontecer uma cobertura. Então, eu tenho um ferista, uma pessoa que só faz isso na empresa. Só faz cobertura de férias? Ela não tem outra função. Ela vai se programando com os agendamentos feitos ao longo do ano pelos prepostos. Então, eles me procuram e eles fazem esse agendamento diretamente comigo. E eles podem se programar com isso. E eles podem garantir, nós podemos garantir para eles que eles não serão acionados pelo cliente, porque o cliente vai ter exatamente com quem ele deve contatar. Dependendo do caso, o ferista fica inclusive com o mesmo telefone do síndico. O telefone corporativo. Maravilhoso. Facilita muito, porque daí a pessoa não vai precisar salvar um outro número, não está mais acostumada a falar com o João, com a Maria. É o mesmo WhatsApp, o mesmo telefone. A mesma coisa. E não tem como o preposto atender. Exato. Eu vou me comunicar, acho que isso é legal mencionar também para todos, que nós mantemos uma comunicação com esse preposto de férias. Óbvio, claro. Eu posso precisar dele, mas uma coisa é o OTA ligando para ele para tirar uma dúvida específica que só ele vai ter a resposta. É uma coisa muito mais pontual, né? Pontual, com o devido bom senso de eu tentar talvez acioná-lo no melhor momento, claro, a situação permitindo isso, mas ele vai receber a ligação do gestor dele e não de 500 condôminos. Exatamente, faz toda a diferença. E Ota, agora um número que a gente sempre discutiu, hein? A gente sabe que o preposto ele acaba ganhando mais quando ele atende mais clientes, né? Qual que é o número máximo que você acha que é viável para um preposto ter lá debaixo da sua asa? Eu cheguei a essa resposta. Chegou? Você acredita? Então conta pra gente, que é importante. Cheguei a resposta oficial. Não existe. Não existe. Não existe um número fixado. Porque eu delimitei. Na prática, eu coloco hoje de acordo com a capacidade desse preposto. Gerencial desse Gerencial. próprio. E isso vai crescendo, eu percebo que vai crescendo. Quantos condomínios o Cássio cuidava? 17. 17. 17 condomínios. Ele ainda está com 17? Não, porque ele está numa configuração diferente hoje. Gente, conosco, 17 condomínios. para uma pessoa sem assistente.
É muita coisa. É muita coisa, é brutal, gente. Ele é um herói, assim. Ele é um herói. Né? Ele está conosco ainda, ele está comigo no meu time especificamente ainda. Eu estou fazendo uma configuração diferente para ele que vai dar muito, muito certo, vai ser muito interessante. Mas é muito variável a quantidade de condomínios em cada carteira. Depende muito, hoje em dia, principalmente, do que foi vendido também. Porque hoje eu tenho vários contratos que são vendidos uma carga horária maior, presencial. E aí não tem como. Se ele tem uma agenda a ser cumprida e está em contrato, ele não consegue fazer mais de X visitas no dia. A forma de aumento de carteira, de crescimento financeiro, inclusive, o que nós propomos para ele e que dá muito certo é quando vai adquirindo uma equipe, um pequeno núcleo. Então a pessoa consegue atender mais condomínios, aumento de carteira, ele tendo um assistente específico. E aí tem que ser um assistente que tenha funções muito bem delimitadas e marcadas e claras para o cliente e para não ser uma sombra. É. Para realmente estar lá como uma peça que ele está desenvolvendo dentro do núcleo dele. Né? Exato. Porque senão fica confuso para o cliente e aí não adianta ambos fazerem a mesma função porque ambos vão se sobrecarregar. Então, um precisa estar focado em uma função que vai dar vazão para o gestor principal, para esse preposto, porque o assistente dele está cuidando. E é uma maneira muito interessante também de nós irmos desenvolvendo esse assistente para ele também ir crescendo e se tornar um preposto. Eu tenho hoje na minha equipe prepostos que começaram exatamente dessa forma. Que eu tenho o maior orgulho, inclusive, de ver o crescimento. Eu acompanhei cada etapa. A Bruna. A Andresa, a Bruna, o Kaique. Tem muita gente na equipe que hoje eu posso chamar de síndicos, de prepostos. E são baita prepostos. Eu conheço todos eles, são maravilhosos. Aguerridos. Um beijo pro Kaique, pra Bruna, pra Andresa e pra quem mais a gente esqueceu. O Vitor, a gente vai esquecer. O Vitor, tem o Matheus. O Matheus. Muita gente aí que a gente... Eu tô morrendo de medo de ter esquecido, gente, pelo amor de Deus. Se esquecemos de alguém, desculpa, viu, gente? Fala time Ota, já funciona. Falando em esquecer, eu lembrei que eu esqueci aqui de uma pergunta no nosso roteiro, Ota. Que também o pessoal mandou pelo formulário do Google. Do Google não, o formulário que está aqui embaixo no descritivo do vídeo. Que eu perguntei isso para... que eu perguntei já para várias pessoas, mas eu quero saber de você... Como que, lógico, sem falar de valores, como que você monta a remuneração desses síndicos prepostos? Que difícil, gente. Então, mas eu imagino que tem alguns fatores aí que entrem, né, nessa composição aí. Tá, começando agora a resposta. É difícil essa. Ok. O que eu gosto? O que eu acredito, Mari? Numa questão justa, perante o resultado que ele está me trazendo e o quanto esses clientes estão trazendo para a empresa. Então, eu gosto muito da ideia de proporcionalidade. Né? Eu tenho clientes que nos pagam muitíssimo bem, bons contratos, que evidentemente nos exigem muito mais, não só da carga horária presencial, às vezes exige de outras formas. Um cliente altíssimo padrão, por exemplo, tem demandas específicas que são imensuráveis com relação ao trabalho de um dia a dia. Não, um atendimento que assim tem que ser feito com todo cuidado. Às vezes a gente recebe uma ligação e o cara fala, vem aqui. E você vai. Você vai. Você pega o seu carrinho ou o seu Uber e você vai feliz com um sorriso daqui a aqui. E é isso que eu espero que esse meu preposto faça e eu acompanho para que ele faça, e eu acho que ele precisa ser remunerado à altura. Dentro, evidentemente, do mundo que a gente vive, as contas precisam fechar para a empresa, assim como para o preposto. Então, claro, eu não posso abrir números, mas eu gosto do que é proporcional ao que ele me entrega. Efetivamente, não é nada conceitual, é o quanto o condomínio paga, ou seja, os condomínios pagam, e o quanto eu consigo desprender para esse custo, porque não é só o custo do preposto que a gente tem, todo mundo sabe, a empresa tem milhões de outros custos, não só contábeis fiscais, mas de estrutura também, de plataforma, de back-office, outros departamentos, parceiros, etc. Realmente, cada empresa é muito particular, né? É muito particular. E Ota, agora voltando aqui às nossas perguntas do roteiro, queria saber se você acha mesmo que está faltando preposto no mercado, está faltando bons prepostos preparados para trabalhar.
Ai, Mari, já me passa uns aí. Ó, o pessoal do curso. Já me manda, porque é muito difícil mesmo. Eu faço esse papel, não só eu na empresa, eu tenho outras pessoas que me ajudam com isso, mas é muito difícil de eu encontrar pessoas que têm um match, usando uma palavra de aplicativo de relacionamento, que eu preciso que tenha esse match. Tem ótimos profissionais no mercado que não serão ótimos para mim, não para o OTA, mas não serão ótimos para o segmento e para o que eu preciso que ele me entregue. Eu já sei que ele não vai entregar. Para aquela função. Para aquela função, para aquela carteira que eu tenho para montar para ele, para aquele cliente específico de uma construtora específica que eu não posso colocar qualquer pessoa. A minha dificuldade é eu encontrar profissionais completos. Eu encontro profissionais incríveis de relacionamento que não têm nenhuma base técnica ou de cursos de Especialização. Cursos de especialização na área de condomínios, não só na área de síndico profissional, que temos opções no mercado, mas áreas gerais que vão lidar com esse cliente. Gestão de conflitos, gestão de tempo, gestão de pessoas. E eu encontro, às vezes, pessoas que são tecnicamente super completas, elas estão prontas para aquilo, mas que são terríveis de atendimento. E para mim não vai funcionar. Pode ser a melhor pessoa do mundo fazendo essa função. Se ela não me entregar um mínimo de completo, eu não vou contratá-la, porque eu vou ter uma dor de cabeça muito maior depois. Então, não dá certo. Eu já tive muitos momentos de eu ter um grande problema, eu às vezes ter que declinar de uma proposta, porque eu não tinha a pessoa ideal para colocar naquele papel. Não, imagino que você não tinha nenhuma pessoa possível, né? Para você declinar, não é nem a ideal, né? Ideal às vezes, tá lá em cima. não tem nem alguém para você falar, mínimo. não, acho que dá para levar aqui. Infelizmente, Imagino. mas assim, Expectativa alta demais, não tinha ninguém que encaixar. eu sabia que seria pior depois, então já aconteceu. Então assim, defasado, pessoas completas no mercado é algo defasado. Eu acho que o quanto mais de especializações, treinamentos, desenvolvimentos que um preposto puder fazer, muito melhor para ele. Claro. Não só para ser um preposto ou para buscar ser um preposto, mas porque vai ser bom para ele como profissional. Lógico. Né? Ele vai conseguir falar numa assembleia, numa reunião de conselho, ele vai entender o que está acontecendo com o cano que estourou. Não vai ser um especialista no cano, é evidente. Mas ele vai ter noção do que fazer a partir daquilo. Por mais que a empresa ofereça para ele apoio, estrutura, back-office, departamento, engenharia, advogado, uma infinidade de coisas, ele precisa ter o básico para se virar. Com certeza. Se virar numa situação daquela. Claro, totalmente de acordo. Bom, gente, como a gente viu aqui com o nosso papo com o OTA, ser preposto pode ser aí uma ótima maneira de você alavancar os seus ganhos e de você, assim, ter uma baita experiência profissional, uma coisa que você vai poder crescer dia a dia e também levar aí para você, né, para o seu futuro. Se você quiser ser síndico profissional, voo solo, daqui a alguns anos também é possível. A gente está com as matrículas abertas para o nosso curso, que começa agora no dia 16 de maio. São poucas vagas, o curso é presencial aqui em São Paulo e é uma baita oportunidade para você ganhar aí mais conhecimento, mais bagagem, você ter um network com professores incríveis e gente que manja muito de sindicatura profissional. Para saber mais, você pode visitar o nosso site ou clicar aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, pessoal, esse foi mais um Lab Skills, a vez do preposto. Eu quero agradecer demais a presença do OTA aqui, dividiu de forma tão generosa as suas experiências, né, o conhecimento, e agradecer você também que assistiu a gente até o final. OTA, muito, muito, muito obrigado. Sabe que eu te adoro. Tenho um orgulho demais, te amo também. Um orgulho ter trabalhado com você, a gente ter dividido tanto tempo juntos e, putz, eu tava morrendo de saudade. Nossa, imagina, gente. Eu que agradeço, estou super honrado de ter esse convite. Eu nem esperava, fiquei realmente feliz. Vocês perceberam o meu jeito, eu lido com certa informalidade, porque eu acho que é assim que a coisa flui melhor. Com certeza. Eu tento, né, trazer uma leveza para tudo da minha vida. Na hora de falar sobre trabalho, na hora de falar sobre diversão, na hora de conversar com o cliente também, dentro do possível,
ser leve, trazer para um lado assim, tô com você, vamos juntos resolver esse problema aqui. Eu acho que é assim, melhor caminho, ainda mais quando a gente vive aí um dia a dia tão duro, né, que é cuidar de condomínio. A ideia é fazer o contraponto mesmo. Obrigado, gente. Obrigado. Tá muito, muito, muito obrigado. Obrigada a você que assistiu o nosso vídeo até agora. Gente, até o próximo Lab Skills. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima.